Ainda vamos ler esse capítulo 5 de Apocalipse. Eu gostaria que cada irmão, cada irmã pudesse entender e aceitar que o Apocalipse não é um livro exclusivamente de João, como os demais livros. Este livro é a revelação de Jesus Cristo, mostrada a João em símbolo, por um anjo. E João escreveu, recebendo a comissão de que o que ele escreveu deveria ser enviado para as 7 igrejas que se encontrava ali na Ásia. Há certos teólogos não dispensacionalistas que dizem que estas igrejas e estes anjos foram os pastores das igrejas que havia nesta região. Mas, na verdade, como é apresentado, notificado a João por um anjo, essa palavra notificar, isso quer dizer apresentado por símbolo. Estas igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, juntamente com seus responsáveis, pastores, que naturalmente existia, eles estavam simbolizando, eles foram usados para representar o tempo em que a revelação do Senhor Jesus Cristo seria cumprida. Vamos usar assim o termo mais direto, revelado em cumprimentos, que os cumprimentos trata de revelar. Você já ouviu esse ditado? Espera que o tempo vai mostrar. Não fala assim? O tempo vai mostrar. E mostrou mesmo. Quando a pessoa lê o Apocalipse, esquece que quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu antes da era, ou do tempo, ou do período que o Senhor Deus estaria tratando com as nações, voltado para tratar com as nações e deixado de tratar com os judeus. As pessoas esquecem. Mas quando João foi exilado, colocado na ilha de Patmos, a era de Éfeso, o período da igreja do Senhor Jesus, houvera começado lá no ano 53, 53. Jesus morreu no ano 33, então já tinha passado 20 anos. Você está compreendendo? Jesus morreu no ano 33 e já tinha passado 20 anos quando o Espírito Santo começou a revelar, a trazer o cumprimento daquilo que foi dado a João lá na ilha de Patmos em símbolo. Então ele escreveu o seu capítulo 1 e no versículo 4 você vai ver comigo aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 4,
que descarta o raciocínio, o pensamento de que aqueles anjos que se encontra no capítulo 2 e 3, que está relacionado a essas 7 igrejas, fossem apenas locais. Descarta esse pensamento de que esta hipótese, né, irmão Lucimão? Aqueles anjos seriam apenas locais. Vamos ler o versículo 4 a seguir, porque João, ele fala desse jeito assim, ó. Versículo 4: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Me sinto na liberdade de fazer de forma até sistemática, porque nós estamos quase que todos em família, são familiarizados. Apenas uma jovem ali ao lado da irmã Alessandra, né, que também pode entrar conosco no assunto e alcançar compreensão, né? Compreensão. Os demais já estão mais familiarizados, não vai ter dificuldade. Mas vamos lá? Então, no versículo 4, jovem, está escrito assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, nós ouvimos pela manhã, que é sacerdote, filho de Deus. Durante as eras ele é filho de Deus, que era o filho do homem, profeta, e que há de vir o rei dos reis. E dos 7 espíritos, você vai notar que a saudação, os cumprimentos aqui, é da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis para reinar e sacerdotes para interceder para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então diga comigo assim: Deus nos fez reis para reinar e sacerdotes para interceder. Então não é só eu que sou sacerdote. Sacerdote é o pastor, é aquele que se coloca no lugar do pecador, né? E oferece sacrifício tanto por ele quanto para as demais pessoas. Mas não é só eu que tenho que oferecer sacrifício por mim e pelo resto da igreja. Cada um de nós devemos receber isto em nossos corações. Porque aquele que era e que é e que há de vir, ele está dentro de nós, para manifestar os seus ofícios. Tudo que estava em Deus não foi derramado em Jesus? E foi prometido que tudo que estava em Jesus está em nós, está na igreja, está no povo dele durante todas esse período, né? Esse período que ele estaria abrindo o livro e desatando os seus selos e revelando que o livro determinaria que aconteceria. Então, o versículo 7: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse versículo 7, ele vai se cumprir.
quando o livro inteiro for revelado, cumprido. Não é só explicado, mostrado, como nós mostramos, como foi mostrado para nós. Porque Deus envia para nós, e tem enviado um profeta para mostrar para nós o passado, o presente e o futuro. O passado já aconteceu, o presente está acontecendo, e o futuro, para mim e para você, já foi revelado. Foi revelado pelo profeta, mas não cumpriu ainda. E o que vai mostrar de fato para as pessoas que estiverem, quando estiver cumprindo, que nós e o profeta falou a verdade, vão ser aqueles que estarão presentes no ato dos acontecimentos. Eles vão ver que nós falávamos, nós pregávamos a verdade. Mas quando isso acontecer, vai ser tarde demais. Do mesmo jeito que aconteceu quando Jesus estava na cruz e que exclamou que tudo estava consumado e morreu, aí os céus de alto a baixo rasgou-se e houve trevas em pleno dia, a terra tremeu, as rochas foram fendidas e eles gritaram: verdadeiramente crucificamos o Filho de Deus. Mas já era tarde, era ou não era? Eles já o tinham matado. Por isso que o irmão Branham levantou nessa era e pregou essa mensagem: eu acuso essa geração por crucificar Jesus Cristo outra vez. Estão crucificando. E quando eles der conta de que matou de novo Jesus, crucificou, rejeitou Jesus outra vez, aí já vai ser tarde demais. E da mesma maneira que o general Tito entrou em Jerusalém e fez o que fez, né, com eles por causa dessa rejeição, se tratando dos judeus, as nações fará, as nações sofrerá a mesma consequência por ter rejeitado Jesus, rejeitado a palavra, a mensagem da graça. Agora, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, não é o arrebatamento da igreja, não. Porque o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus, Paulo disse que isto vai acontecer e somente aqueles que o esperam vão ver. A segunda vinda de Jesus Cristo, que não será para os judeus, será para as nações, porque Deus abriu um parêntese para tratar com as nações e estabeleceu o período da graça. Ele fez isso porque ele queria e quer, de entre as nações, tirar um povo para o seu nome, batizado no seu nome, que conheceu Deus através do seu nome, e recebeu o nome dele no batismo, e se tornou a esposa do Cordeiro. Deus abriu um parêntese, deixando os judeus de um lado, e foi tratar com as nações para, de entre as nações, tirar um povo para o seu nome. Repito, para ser batizado no seu nome. O nome dele foi associado no batismo depois da sua morte e ressurreição. Isto começou com os Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E isso tem se estendido por todas este período. Saiu lá do Oriente o Evangelho e vem para o Ocidente, percorrendo o mundo todo, né? E quando o Evangelho tiver para voltar para lá, aí o tempo da graça acaba. E nós já estamos quase para finalizar esse período, o período da graça, o período da misericórdia. E quando isso acabar, irmão e irmã, o que aconteceu com João vai acontecer comigo e com você. A porta vai abrir e nós vamos embora. Aleluia. Eu prego isso porque eu creio nisto.
Quando João foi arrebatado, ele foi arrebatado em espírito. O seu corpo ficou ali, na ilha de Patmos. Ele foi arrebatado em espírito. E quando ele se encontrava no céu, ele escreveu o que ele viu. E você vai ler comigo agora o capítulo 5. E você vai compreender, associando aí com esse versículo 4 do capítulo 1 que nós lemos, a respeito deste cumprimento desses 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aí vamos ao capítulo 5, você vai ver que descarta o pensamento de que aqueles anjos lá das igrejas era apenas local, porque aqui no capítulo 5 diz assim, ó: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Olha, quem prega que quem abriu os 7 selos foi o irmão Brana está cometendo equívoco. Eu ouvi um crítico, ouvi uma célula que se apostatou-se, dizendo que nós falamos que quem abriu os selos foi o 7º anjo. Isso não é verdade. O irmão Brana nunca pregou isso. O irmão Brana nunca ensinou isso. Quem abriu os selos foi o Cordeiro de Deus. Na visão de João, ele viu os selos sendo abertos pelo Cordeiro de Deus. Ele viu, ele foi lá, levado para o céu, e lá no céu ele viu o livro. Vamos ler aí. E vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro. É a sequência do capítulo 4. Você nota que quando no capítulo 4 ele vê um assentado no trono e 24 anciãos em volta, não é? E viu os 4 animais. Então aqui o que ele viu, ele continua falando, só que ele dividiu em capítulos, mas é a mesma visão. Ele fala assim: e vi na destra daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Para você entender melhor, eu uso amarrio, amarra. Passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, vai fechando, vai amarrando, vai selando depois o primeiro selo, mais um em cima, mais outro em cima. Então o livro é um livro, se trata de um livro, e esse livro é o livro da redenção. E o livro da redenção, ele começa a dar do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação de todos os acontecimentos em símbolo, em sombra, em tipos. Por que o irmão Brana foi pregar as eras? Ele cita o Velho Testamento. Ele vai pregar os selos, ele cita o Velho Testamento. Ele vai pregar a festa das trombetas, ele cita o Velho Testamento. Porque tudo que está no Velho Testamento são sombra, tipos da real e verdadeira revelação em cumprimentos. Quando foi que esse livro começou a se cumprir, se abrir? Justamente depois que ele derramou sangue na cruz do Calvário, redimiu a igreja, os de lá e os que estavam presentes, e os futuros, todos os que se acham escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é à toa que você vê lá no livro de Gênesis Deus matando um cordeiro e vestindo Adão e Eva. Não é à toa que você tem o primeiro Adão e a Eva. Não é à toa que você tem Abel e Caim. Não é à toa, porque tudo isto está em símbolo, está em exemplo, ou em sombra, para nós vermos o acontecimento depois que ele morre e resgata, redime e começa a desatar o livro.
E na medida que vai desatando o livro, as coisas vão acontecendo. A realidade da coisa vem acontecer depois que ele morre, ressuscita e sobe e derrama de si na igreja. E ele então vai colocar essa igreja em um reino restaurado. Então tem 2000 anos que o livro vem se cumprindo em perfeita realidade, não em sombras. Por isso que Paulo prega assim: não julgar as pessoas pelo comer ou pelo beber, ou pelos dias de luas e sábados, porque tudo isso são sombras, mas o corpo é de Cristo. O corpo, nós estamos falando do corpo, né? Cujos membros estão nele. Eu sou membro do corpo de Jesus Cristo. Você é membro do corpo de Jesus Cristo. Aí você continua comigo aí lendo o livro, vendo o livro, né? Escrito por dentro, por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Vamos falar o que João falou? E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, esse ancião são dos 24 que estava diante do trono. Vê se você entenda, que nós lemos no capítulo 4. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Leão fala da descendência, fala da linhagem. Jesus vem da linhagem da tribo de Judá. Jesus, o homem, linhagem. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Está escrito assim? Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, o que ele viu? Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 pontas e 7 olhos. Já pensou um cordeiro? Ele na visão viu um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos. 7 olhos. Esses 7 olhos é o quê? O que a Bíblia está falando que é aqui? Que são os 7 Espíritos de Deus, agora enviado, irmão. Enviado, estava diante do trono. Mas quando o livro está selado, João viu ele selado e viu esses 7 espíritos lá. Ele estava diante do trono, mas aqui agora no capítulo 5 já não estava apenas diante do trono, mas que são os 7 espíritos enviados a toda a terra. Por isso que há de compreender que esses 7 anjos não são apenas locais. Aquelas igrejas da Ásia não são apenas igrejas locais ali. Elas foram tomadas como tipo, como sombra, ou como símbolo, melhor dizendo assim, símbolo, para simbolizar o tempo que o Senhor estaria tratando com as nações, a sua igreja entre nações. Vocês estão entendendo? Eu prefiro ficar com esta do que com estas que estão sendo apresentadas por grandes filósofos e teólogos, porque essa compreensão que eu vos passo é a compreensão que o William Marion Branham passou para mim. Pronto. E alguém me condena por isso? Eu não tenho a liberdade de pregar o que eu creio? Deixa eu pregar o que eu creio. Com certeza vou alcançar as pessoas que creem da mesma forma que eu creio. Não tem a religião dos satanistas,
Então tem religião para tudo. Deixa eu pregar a minha fé. Certamente eu vou alcançar as pessoas que terão e têm a minha mesma fé. Deus não vai me enviar a endereços errados. Ele vai me enviar ao endereço que as pessoas alcançarão essa mesma fé, crerão nessa mesma palavra. São os 7 olhos, são os 7 espíritos que discorrem por toda a terra. O evangelho tinha que ser pregado assim, irmão. Jesus falou que o evangelho teria que ser pregado a toda criatura, a todas as gente, para depois vir o fim. E saiu de Jerusalém, percorreu a terra, passou pela Alemanha, pela Inglaterra. Hoje de manhã nós falamos, chegou nos Estados Unidos, e dali Deus levantou um profeta, aleluia, justamente nessa era, que é a era do direito dos povos, associado com a mulher que está em destaque, que representa a igreja. Você vê uma mulher mal vestida, aquela mulher está representando uma igreja. Você vê uma mulher bem vestida, aquela mulher está representando também uma igreja, a igreja do tempo do fim. Vocês compreendem? Mas aí está o versículo que eu parei, versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, quando tomou o livro, o João viu que assim que tomou o livro, os 4 animais que ele citou no capítulo 4, e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então os incensos são as orações dos santos, que vivem orando, intercedendo para os cumprimentos da palavra. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. É nação ou não é? É ou não é? De toda a tribo, língua e povo e nação. Não é agora apenas para os judeus. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, esse povo, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Os anjos, que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que estava no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro seja dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. Vamos juntos falar com eles isso? Vamos? Porque o amém, além de ser o assim diz o Senhor, é também uma palavra de confirmação, né? de acordo, né? Concorda se seja, né? Vamos falar juntos? Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Aí o João viu o quê? João viu um livro fechado, com 7 selos. Mas ele viu quando o primeiro selo foi aberto. Viu ou não viu? Ele viu quando o segundo selo foi aberto. Viu ou não viu? O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Ele viu tudo sendo aberto. Foi mostrado para ele os acontecimentos tintim por tintim. Só que quando ele termina de escrever o Apocalipse com esses 22 capítulos, ele
foge da visão e se encontrou lá na ilha de Pátimos, venceu os 2 anos dele, aí ele foi para Jerusalém. E lá na Jerusalém ele escreveu a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta. E nos dias de João, ele teve a felicidade de ver em cumprimento, ele teve a felicidade de ver a abertura desse primeiro selo, e ele avistou ainda de longe, porque ele conseguiu inspirar um irmão por nome de Policarpo. É isso? E este irmão Policarpo, se não fosse o Espírito Santo de Deus, se não fosse a luz maior ter vindo sobre o irmão Brana, o irmão Brana o indicaria, conforme a história, Policarpo como segundo mensageiro da era. Ele o indicaria, porque a vida de Policarpo com o testemunho de João foi muito forte. Você vê que uma benção passa para outro, o seu testemunho inspira outro. O homem de Deus sempre gera outro homem de Deus. Uma benção atrai outra benção. Uma irmã fiel influencia outras a serem fiéis. Como uma mulher de má reputação, um homem de má índole, também inspira outros. Quer dizer, é um elo, é uma corrente. É uma corrente. Mas o irmão Brana, ele teve uma direção de mostrar nas suas pregações que ao invés de ser Policarpo, foi Irineu. Irineu se inspirou em Policarpo. Irineu foi o homem que se colocou na brecha contra o pecado, contra as coisas erradas, e influenciou muita gente. Ele era o segundo Espírito de Deus na terra. Agora eu queria perguntar, Irineu, ele veio de qual? Vocês lembram de qual terra, de onde ele veio, qual era a nacionalidade dele? Porque Paulo, ele era judeu por nascimento e por valor, né? Ele conseguiu alcançar o documento de cidadão romano. Agora, Irineu, não me lembro bem de onde ele era, para a gente ver aonde o evangelho já estava chegando, entendeu? Só que na abertura do primeiro selo, João viu que o cavaleiro que apareceu junto com o seu cavaleiro foi justamente na era de Éfeso, lá do ano 53. Vocês há de convir comigo, Jesus morreu no ano 33, o Judas também morreu lá. E o espírito do Judas não era o espírito de Cristo, era o espírito do anticristo. O espírito que ungia Judas era o espírito do anticristo. E o espírito que estava sobre Jesus era o Espírito Santo. Por isso ele disse que era necessário ele ir para que o Espírito Santo viesse. Em Atos capítulo 2 o Espírito Santo veio, mas um pouquinho à frente o espírito do Judas veio também. E ele veio justamente quando o João viu
o primeiro selo sendo aberto e as coisas começaram a cumprir-se. O diabo montado num cavalo branco, com as obras dos nicolaítas. Por isso que você vai ler ao anjo da igreja que está em Éfeso. Vamos encerrar vendo aqui a igreja de Éfeso. Vamos ler para nós encerrar, porque o tempo não é suficiente, nós não podemos dilatar o suficiente para nós irmos abrindo nosso entendimento, a nossa consciência para entender ao que João viu. E eu entendo que João, ele ficou citando, escrevendo muitas coisas sem entender. Ele só foi entender quando o sétimo selo, que foi o final dos selos do livro, né, abriu e saiu aqueles 7 anjos tocando as suas trombetas, não é? E quando isso foi, o silêncio que houve foi rompido com aqueles trombeteiros, e que ele viu o primeiro trombeteiro tocar, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e quando chegou no capítulo 10, ele escutou 7 trovão, e ele ouviu, e ele teve a compreensão de tudo que ele tinha visto, e que ele tinha escrevido. Mas o mais difícil para mim e para você, é que o Senhor falou para ele assim: não escreva. Ah, não, agora que eu ia matar a charada, agora que eu ia explicar tudo, o Senhor fala para mim não escrever. Não escreva o que os 7 trovões falaram. Deixa isso para quando o 7º anjo, lá da 7ª era, estiver pregando a sua última mensagem. Então o segredo, quando está no singular, é a volta de Jesus, é a vinda do Senhor. Mas todos os mistérios seriam revelados, porque tudo já houvera acontecido quando chegar o tempo do 7º anjo terrestre. Porque o que estava em pauta era justamente a revelação do livro. Não é verdade? Não era o livro que estava sendo mostrado para João aberto? Abriu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e abriu o 7º selo. Quando João ia escrever o que os 7 trombeteiros falavam, aí ele foi interrompido e disse: João, não escreva. Não escreva, porque nos dias que houver o 7º mensageiro pregando a sua última mensagem, isso terá cumprido, porque Jesus virá no final, aleluia, no finalzinho dessa era, Jesus vem e leva nós, e o evangelho volta para os judeus, e o 5º selo e o 6º selo que João viu acontecer, e o 7º selo acontecendo, não é para a noiva que ele tirou de entre as nações. Isto terá o seu cumprimento quando o evangelho estiver sendo pregado lá para os judeus. Por isso que entra Apocalipse capítulo 11 com as 2 testemunhas. O livro que estava amarrado, selado, fechado, agora foi aberto, revelado, cumpriu-se tudo que estava escrito naquele livro, e que eu e você tinha que ver e ouvir. Ah, irmãos, isso é lindo demais. Vocês estão conseguindo ver comigo? Por isso que o irmão Brana pregou essa mensagem, a festa das trombetas, puxando os sábados lá, os 7 sábados lá, buscando a festa das trombetas lá no Velho Testamento. Agora, o mais difícil é que as pessoas lêem a mensagem e não atinam para a pregação do mensageiro. E depois, quando as coisas estão acontecendo, aí não vê. Mas oxalá agora você se despertasse para ler esta mensagem, a festa das trombetas.
Maneira simples, humilde do irmão Brana pregar. É daí que fica a coisa escondida dos sábios, né, dos intelectuais. Mas que os humildes, os simples podem alcançar. Eu falei que eu ia ler em tempo. O que eu falei que eu ia ler? A primeira era, né? A era de Éfeso, que teve o primeiro selo aberto. Vamos ler para nós encerrar. Está acabando, né, o tempo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo, diziam ser crente, quando na verdade estava sofrendo a influência do cavaleiro do cavalo branco, com a doutrina dos... Você vai ver aqui, ó. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixou o primeiro amor? Por que deixou o primeiro amor? Porque foi seduzidos pelas obras dos nicolaítas, que aparece na abertura do primeiro selo. Na abertura do primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco. Todo mundo pensando que era Cristo, né? Aí diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Quer dizer, tirarei do teu lugar o pouco de luz que você tem, né? A luz que você tem, se não te arrependeres. Tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então aqui o Senhor está falando com 2 tipos de gente, Deus, 2 tipos de pessoas, porque toda a vida teve as 2 sementes, o joio e o trigo. Ele está falando com as 2 sementes, com 2 tipos de gente. Inclusive os nicolaítas tinham uma obra que parecia ser mais crente do que aqueles que ouviam a voz do mensageiro, que era Paulo. É profundo isso, eu sei que é profundo, mas eu tenho que pregar isso, porque o que aconteceu com a igreja de Éfeso, depois da morte e ressurreição de Jesus, foi o mesmo que aconteceu com Eva. Vocês estão entendendo? Essa igreja foi enganada por não ter guardado a palavra, a mensagem de Paulo. Deixou ser levado pela influência das obras dos nicolaítas, aquela obra de caridade, aquela obra boa, aquela obra maravilhosa, que no fundo era um meio deles conquistar os leigos, conquistar aqueles que não tinha a revelação do assunto, não tinha a revelação da mensagem de Paulo. Conquistaram. Isso era o cavaleiro do cavalo branco, era Satanás montado num cavalo branco, entrando no meio da igreja, que tinha um poder tão grande, irmão Lucival, que a sombra dos apóstolos curava os enfermos. O mensageiro Paulo, quem foi Paulo? Meu Deus, ali estava o homem pregando, leia as cartas, a luta que ele teve contra a manifestação de heresias e de problemas religiosos. Mas era o cavaleiro do cavalo branco, era a abertura do primeiro selo, e mostrando o que iria acontecer. E aconteceu. E João presenciou esse fato de longe, porque ele já estava velhinho. Foi o apóstolo que morreu de idade, né? Mas antes dele morrer, ele viu tudo isso, inclusive o dia do Senhor. Mas nós para por aqui, na abertura do primeiro selo, junto à primeira era da igreja, e a segunda
esse inimigo montado no cavalo branco também campeou, trabalhou na era de Irineu, né? A era de Esmirna, que quer dizer amarga. Ah, como esse povo sofreu! Amargura terrível. E é o que a Eva sofreu, né? É o que Adão sofreu depois deles ter caído no laço. Você sabe que a Eva foi seduzida, não foi? Foi enganada, não foi? E Adão, representando Cristo, acabou tendo que aceitá-la, uma vez que ela foi adulterada. Antes de Adão conhecê-la, a serpente a conheceu e ele teve que aceitá-la, perdoá-la, redimi-la, porque ele estava representando o que Jesus faria pela igreja. Agora eu acredito que vocês entenderam. Eu estou associando lá atrás com o início do Novo Testamento. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? E o pastor faz essa oração, junto com o irmão Edmar, irmão Marcos. Vão levantar a mão a favor da igreja, a favor de todos os irmãos que estão na internet. E eu espero que o Espírito Santo tenha aberto o entendimento de nós todos. Aleluia. Nós estamos vendo o passado para fortalecer o nosso presente. Correto, igreja? Eu espero que o Espírito Santo esteja abrindo. Abriu mais, irmã Delbriana? Abriu mais, igreja? Bom, Paulo, o senhor abriu mais aí? Quem melhorou a compreensão da Bíblia? A compreensão do que o William Branham pregou. Eu lamento de ter tanta gente na mensagem que não compreendeu 50% que o irmão Branham pregou. E até pastores, não quero apontar esse ou aquele, julgar ninguém, mas a verdade é esta: só teria dignidade de pregar a Bíblia, gente, olhar para isso aqui, pregar e mostrar para o povo, se tiver a revelação disto. Se não tiver a revelação disso, forma essa confusão, essa torre de Babel, essa bagunça teológica aí. Então, para deixar mais direto, não foi o William Marion Branham que desatou os 7 selos, foi o Cordeiro de Deus. Senhor Jesus, nosso eterno e bondoso Pai, o Senhor nos chamou para isto, Senhor, para interceder pelo teu povo. Nossas mãos estão levantadas, aleluia. Nós estamos intercedendo por aqueles que precisam de ajuda para sobreviver, que estão precisando de luz, ó Deus. Venha ao encontro desta alma que está clamando. Venha abrir os olhos, ó Deus, como o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor possa abrir também os olhos daqueles que estão clamando, mesmo sentido preso em gaiolas denominacionais, mas eles estão clamando pela luz. E nós te agradecemos, Senhor, como o Senhor abriu os nossos olhos, pela luz que nós temos em nosso viver, por ver os cumprimentos em nossos dias atuais, por ler a palavra e ver os cumprimentos manifestados, estendido, revelado a nós. Que o Senhor possa fazer também aos eleitos que estão clamando aos 4 cantos da terra. Senhor, por favor, venha socorrer, venha ajudar, tira o véu dos nossos olhos. Nós queremos ver Cristo na terra, Cristo em nós, é essa esperança da glória. Continue abençoando o nosso pastor, seu ministério, suas viagens. Nós pedimos, ó Deus, como Ele tem orado por nós, nós continuaremos de mãos levantadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu só completar esse pensamento aqui, ó. Na visão de João, enquanto ele chorava, ele ouviu essa voz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o leão é Jesus. Agora o cordeiro que abre os selos é Cristo.
é o Espírito Santo através da igreja. Vocês entenderam? É Cristo. É esse que está passeando no meio da igreja, no meio dos 7 castiçais. Enquanto ele estiver aqui, é o Cordeiro. Por que Deus não destrói o mundo? Por causa do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus olha dos céus para a terra, Ele olha e vê Cristo, vê o Cordeiro. Vocês entenderam? Não é o Cordeiro literal, aquele literal que abriu os braços lá, que foi chamado de Cordeiro. Aquele Jesus, ali era o leão, raiz de Davi, geração, vindo da tribo de Judá. Vocês entenderam agora? Agora ele morreu, ressuscitou e foi embora. Agora o que está abrindo os selos, inclusive o 4º selo, que nós estamos vivendo nele agora, e o diabo não está nesse cavalo amarelo para matar e arrastar tudo para o inferno. É Cristo. Cristo está em nós, que é a nossa esperança. Amém? Deus continue te abençoando. Amém, graças a Deus podemos sentar. Deus continue abençoando o nosso pastor, dando unção, inspiração e firmeza, para pregar todas essas verdades. Somos mais do que abençoados, amém? Graças a Deus. Temos aqui os nomes de todos que participaram. E antes de eu falar os nomes, pastor falando a respeito de Irineu, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Então ele nasceu ali em Esmirna mesmo, seu lugar de origem foi Esmirna, e hoje atualmente é a Turquia, mas a boa parte da sua vida, seus últimos dias, foi na França. Por isso que a história o chama de Irineu de Lyon, porque os seus últimos dias, seus livros, ele escreveu estando ali na França, da era de Esmirna. Mas temos aqui todos os nomes dos irmãos que foram ricamente abençoado conosco nessa noite. O irmão Paulo Machado lá em Recife, Deusina Araújo aqui em Redenção, Maria do Socorro lá em Goiânia, Aristeu e Rosane Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Janete Jarenco lá em Placas, Eva de Oliveira em Santana da Araguaia, Moura e família em Confresa, Floripes Domingos, Cleiton Rodrigues em São Paulo, Rosana Fernandes também lá em Goiânia, Maria Duarte em Rio Maria, Antônio Barbosa em Xinguara, Poliana Duarte no Rio Maria, Andrew Lima aqui em Redenção, Paulo e família em Estrela do Maceió, Sandra Machado em Hortolândia, São Paulo, irmão Alves e família em Confresa, Sinelva Duarte, Jaqueline e Wagner, José Gomes Botelho, lá no Guarantã, Edson e família em Caseara, Tocantins, Vanoide Graciana, Babiane Santos em Confresa, no Mato Grosso, Valentino Duarte em Rio Maria, Pedro Rocha Melo e família em Placas do Pará, Pastor José Bonfim, Igreja de Conceição, Alex e família lá na Taboca, município de São Félix do Xingu, Júnior Pereira também no distrito da Taboca, Wagner Bernardes e João Vitor em